Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, ainda tratando do assunto sobre Natal, então vamos pregar algumas aí pela frente, tratando sobre esse assunto, vamos falar sobre Papai Noel, vamos falar sobre árvore, tantas outras coisas que envolvem o Natal. Por enquanto ainda estamos falando sobre o nascimento, a partir de amanhã nós vamos mostrar as datas, que não foi em dezembro que Jesus nasceu, também não foi no ano zero. Então, a partir de amanhã, nós vamos provar isso na Bíblia, para os leitores, aí, para aqueles que nos assistem e nos ouvem. Mas hoje nós queremos falar de um outro assunto ainda, Jesus, por que era chamado Jesus Nazareno? Nós vamos ver aqui o capítulo 2, verso de número 23 de Mateus, que diz assim, ó: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nós falamos sobre o rei Herodes, sobre a morte, sobre o assassinato das crianças anterior. E aí, depois que isso ocorreu, José tinha ido embora para o Egito, com Maria, com Jesus, ordem de Deus. E agora o anjo fala novamente com ele para ele retornar. Aí veja que interessante o verso de número 20. Veja como diz a palavra, Deus vai novamente falar com José. Diz assim, ó: dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Herodes já havia morrido, era o principal que naquele instante queria ver a morte de Jesus. José, novamente obediente à palavra de Deus, diz, verso 21, então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Tinha cruzado as fronteiras, estava no Egito. Verso 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, foi por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Jesus não volta para Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. A Judéia é a região. Ele vai para Nazaré, na região da Galiléia. Sabendo que o filho de Herodes reinava e também tinha um espírito mau, ele resolveu ir para Nazaré. Então aqui a gente já começa a descobrir por que chamava Jesus Nazareno. Vamos ver alguns versos. Mateus ainda 26, 71. Por 16 vezes aparece o título Jesus Nazareno. Aqui em Mateus 26, 71, diz assim, ó: E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Isso aqui é o momento que Jesus estava sendo interrogado e Pedro entra ali e uma das criadas olha para Pedro e diz: Esse também estava com Jesus, Jesus o Nazareno. Olha o título que Jesus recebe, o Nazareno. Mas se ele nasceu em Belém da Judéia, por que o Nazareno? Então, por 16 vezes aparece esse título, o Nazareno. Uma vez aparece no plural. Em Atos capítulo 24, verso 5, aparece a seita dos nazarenos. Então, uma vez aparece no plural. Agora, tem uma passagem interessante. Essa foi expressa por Pilatos, foi a placa que ele fez. Essa está em João capítulo 19, verso de número 9. Verso número 19, perdão. João 19, verso de número 19. Olha a placa que Pilatos faz. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso aqui talvez seja o principal na questão da autoridade, que era Pilatos, colocar ali naquela placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
E aqui é interessante que ele não coloca nem o artigo, o Nazareno, ele coloca Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Com o artigo seria um título, sem o artigo ficaria mais como se fosse um sobrenome. E foi assim que Pilatos determinou com a pessoa de Jesus. Agora, por que recebeu esse título se ele havia nascido em Belém da Judéia? Apenas a título de curiosidade. Voltando para Mateus capítulo 2, o verso que nós lemos inicialmente, que era o verso de número 23, nós lemos os anteriores só para entender. Quando Herodes morreu, e o anjo fala com José para José voltar com Maria e Jesus, eles não voltam mais para Belém da Judéia. Eles vão agora para Nazaré. Na verdade, a maior parte do ministério de Cristo foi em Cafarnaum, ali, região da Galiléia, não região da Judéia. Então, a maior parte do ministério de Cristo foi naquela região. Aqui no 2:23 diz, vou ler novamente, ó. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Por que era chamado Jesus Nazareno? Ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele cresceu, ele habitou, ele morou em Nazaré da Galiléia. E aí recebeu o título Jesus de Nazaré. A Bíblia não falha em nada, todos os detalhes estão registrados, todos estão aqui para o nosso conhecimento. Então, só mais essa informação para vocês quando vocês estiverem lendo, porque Jesus Nazaré, porque ele, voltando depois da morte de Herodes, ele habitou, morou e cresceu em Nazaré. Que Deus assim nos ajude a cada dia, que Deus ilumine e nos dê conhecimento para cada dia estarmos mais perto de Jesus, o Salvador, o Nazareno, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Redentor, aquele que é perfeito, o único que pode nos salvar da condenação do inferno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, esse dia. Obrigado pela perfeição da Tua palavra, sempre esclarecendo qualquer detalhe que para nós venha surgir como dúvida. Obrigado, Pai, porque esse livro é perfeito. Continua abençoando cada um que assiste e ouve, que a Tua mensagem, ó Deus, venha alcançar muitos corações. Leve estas mensagens até os confins da terra, Pai. Salva muitas vidas para a glória do Senhor. E abençoa esses, ó Deus, que têm ajudado na propagação destas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.